Bom, e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil reagiu ao deboche do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, que ironizou as críticas que tem recebido por impedir as sustentações orais durante julgamentos. Conforme antecipado pelo próprio ministro, a entidade emitiu uma nota. No texto, a OAB pede, abre aspas, o fim das violações de direitos dos cidadãos representados pela advocacia. Inúmeras foram as conquistas legislativas alcançadas pela atual gestão da OAB Nacional, inclusive quanto à necessidade de sustentação oral. Infelizmente, as prerrogativas não têm sido adequadamente respeitadas, ocasionando a violação da ampla defesa em diversos casos, com a supressão das manifestações verbais do profissional da advocacia. Fecha aspas. O presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia, se manifestou sobre a fala de Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar. Em uma só frase, o ministro desrespeita a Constituição, a quem deveria guardar, desrespeita a prerrogativa da advocacia e desrespeita a Ordem dos Advogados do Brasil. Ao negar a sustentação oral requerida e afirmar que a OAB soltará uma nota, desvaloriza e desrespeita a instituição, que quando fala por nota, representa mais de 1 milhão de advogados brasileiros e também a sociedade civil. A sustentação oral, para além de uma prerrogativa da advocacia, é a materialização do princípio constitucional da ampla defesa. Augusto Nunes, boa noite. Embora a OAB tenha sido omissa em vários momentos em relação aos presos do 8 de janeiro, é importante essa manifestação nesse momento, né, para defender o direito de sustentação oral dos advogados. Boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe. Ana, muito obrigado pelo carinho. Eu também fiquei tocado pela tua leitura. Piotr, meu amigo, grande Alexandre Garcia, meu irmão Silvio Navarro, boa noite a você que nos acompanha. O Alexandre resumiu com muita propriedade aí e com a autoridade que tem o desprezo que eu passo a sentir pelos jornalistas que se omitem agora e que noticiavam fatos semelhantes durante a ditadura do AI-5. O caso do Vladimir Herzog, em outubro de 75, foi noticiado, apesar da censura. Agora, não só eles se dispensam de noticiar, como fazem comentários favoráveis ao Supremo e aceitam a mentira segundo a qual é possível defender a liberdade com medidas autoritárias ou medidas ditatoriais. A reação do Supremo mostra o tamanho do espaço que eles ocuparam indevidamente. Aparece um cadáver que muda a história, vem o presidente do Supremo e tenta reduzi-lo a uma estatística, morrem 4 por dia, omite o nome, né, de gente, e os jornalistas que se preocupam com a necessidade da empatia, né, não sei o que significa isso na cabeça deles, não conseguem tratar de maneira compassiva, para dizer o mínimo, o que aconteceu. O presidente do Supremo disse que o Supremo está preocupado com as condições de sobrevivência no cárcere. E, no entanto, eles prendem multidões. Quer dizer, ele admitiu a culpa. O Supremo não é responsável pelas condições, é responsável pelo aumento absurdo da população carcerária e pela libertação mais cínica ainda de culpados. O Supremo não se limita a libertar inocentes. Ele também, a condenar inocentes. Ele também liberta culpados. O Gilmar Mendes está indignado porque o Congresso
não quer que um juiz solitariamente tenha o poder de anular uma decisão aprovada por 2 poderes. O que mostra que ele realmente se acha o chefe de uma instituição, ele é o dono real do Supremo, ele acha que exerce o poder moderador, que só existiu na Constituição de 1824. Era o imperador que detinha, além do poder executivo, tinha poder moderador. E chamam de traição uma decisão do Senado da República. Você vai no dia seguinte, o Alexandre de Moraes dizendo que uma resolução interna do Supremo vale mais que um artigo da Constituição. O direito de defesa, o direito de ampla defesa de que tanto falaram os defensores do Lula, desapareceu. Acabou o direito de defesa. O Alexandre de Moraes debocha do advogado que pede o direito de defender o réu que ele representa. Vai responder com outra nota. É por isso que a OAB deveria ser mais dura na resposta. Eles têm o dever, não o munus, né? Como diz o presidente nacional da OAB. O povo não sabe o que é munus. Diz logo o dever. É dever, é tarefa, é obrigação. Eles têm, o Supremo tem o dever de acatar esse tipo de decisão da Constituição. É uma norma constitucional, eles estão agindo fora da lei, com um cadáver estendido no caminho, que não vai ser removido com palavras. É só com gestos. É só com gestos. O Jorge Amado, ele era comunista, mudou de ideia, renegou livros que escreveu aos 19, 20 anos. Isso é um sinal de inteligência. Passou a escrever livros melhores, mais agradáveis. E todo mundo tem o direito de renegar os livros que escreve aí pelo impulso da juventude, né, conduzidos pelo impulso da juventude, e depois acham ruins, e são sinal de sabedoria. O Alexandre de Moraes renegou todos os livros dele, escritos em parceria com gente que sabe redigir, ele não sabe falar, não escreve direito, escreve mal, como já mostrei em 2 artigos na revista OES, não sabe escrever e não sabe falar. E publica artigos corrigidos por outros que são transformados em livros didáticos. Defende tudo o que ele agora revogou. Então ele prefere o erro e anula os livros. Isso aí é um sinal de idiotia. Idiotia, além de significar, de escancarar os outros defeitos que tem. Ele é um juiz perverso e todo juiz tem a obrigação de ser sereno. Não existe o juiz que persegue. E apesar do cadáver estendido na praça, esse continua, o Clériston, que tem nome e sobrenome. O Clériston continua na praça e eles continuam impondo o uso de tornozeleira eletrônica aos que liberta agora para que não morram na prisão. Quer dizer, esse tipo de castigo adicional mostra um caso de hospício. Isso é caso de camisa de força e, no entanto, eles estão na praça exigindo que o Supremo seja premiado pela defesa da democracia, que é ameaçada por essa instituição que passou a agir fora da lei. O Supremo é, sim, como disse o desembargador
Sebastião Coelho, o Supremo hoje é odiado, lamentavelmente, mas fez por merecer. O Supremo não pode continuar nessa marcha da insensatez. Ela tem de ser detida. E o Congresso tem a oportunidade de avançar, porque eles já mostraram que sentiram o golpe. É claro que eles não têm poder para agir assim. É claro que os inquéritos inconstitucionais têm de ser anulados já. Para com isso. Eles não querem sequer discutir a anistia, que seria uma injustiça. Eu defendo a anistia para livrar do martírio tanta gente. Mas é o fim do mundo, porque você anistia crimes que não houve. Então, essa história apenas começou, esse capítulo. E a arrogância do Supremo, a arrogância, mostra que não podemos parar agora nessa escalada e é hora de o povo tomar as rédeas, tá, do seu destino e imediatamente impedir que continue esse capítulo assassino, homicida que o Supremo tem protagonizado. Ana, depois o Silvio também levantou a mão, quero te ouvir em relação a essa reação aí da OAB, mas antes a gente vai resgatar esse momento em que o ministro Alexandre de Moraes, então, debocha da nota da OAB quando um advogado pede para fazer a defesa do seu cliente, para fazer uma sustentação oral. Nós exibimos esse vídeo ontem, mas vale a pena ver de novo. Vendo mais nenhum processo. Presidente, pela ordem. Na pauta, doutor Vandir, por favor. Havia inscrição para sustentação oral, essa foi indeferida, presidente? Doutor, trata-se aqui, eu vou repetir novamente, a OAB vai lançar uma outra nota contra mim, vão falar que eu não gosto do direito de defesa, vai dar mais uns 4.000 tweets dos meus inimigos, então vamos fazer, doutor, a festa do Twitter, das redes sociais. O regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhando o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão já do Supremo Tribunal Federal, não há sustentação oral em agravos. Eu coloco em votação aqui no plenário. Alguma divergência? Então, reiteramos a jurisprudência por unanimidade do não cabimento de sustentação oral em agravos. Obrigado, doutor. Quer dizer, para o ministro Alexandre de Moraes, o direito de defesa virou a festa das redes sociais. Vale mais que uma norma constitucional. É o sujeito que diz repetir novamente, haja redundância, né? Haja redundância, mostra que não sabe falar. De improviso, então, imagina, fizemos uma viagem pela cabeça dele, né? E é uma coisa tumultuada, ele está precisando de cuidados, é isso. Eu acho que o Augusto tem um ponto. Está começando a aparecer um caso de camisa de força. Tem alguma coisa acontecendo ali que não é normal, porque a postura, as palavras, né, o vocabulário, o sorrisinho de canto de boca, a mexidinha de cabeça, não é postura de um juiz da Suprema Corte de uma nação. Não é. Né? É o que ele está se achando o Supremo acima do Supremo Tribunal Federal. Sobre a OAB, o presidente disse que a OAB representa a sociedade civil. Claro que a nota, mesmo diante do aviso do Supremo Alexandre de Moraes de que um aviso debochado de que daqui a pouco vem uma notinha, e veio uma nota, e o presidente disse que a OAB representa a sociedade civil. Eu queria perguntar ao presidente da OAB que parte da sociedade civil, porque tem uma parte da sociedade civil que está mostrando que há
terríveis inconstitucionalidades cometidas, principalmente durante o ano de 2022, há um ex-deputado preso, Daniel Silveira, também não é um cidadão brasileiro, tem nome, inconstitucionalmente, OAB. Vocês, os senhores, vão fazer uma notinha sobre isso. Ele foi preso inconstitucionalmente, depois ele foi solto por uma graça constitucional do presidente Bolsonaro, voltou para a prisão porque essa graça foi derrubada inconstitucionalmente, colocaram ele na prisão novamente e hoje, 24 de novembro de 2023, ele continua preso inconstitucionalmente. Os senhores representam que parcela da sociedade civil? Anderson Torres ficou preso, um ex-ministro de Estado ficou preso. Quantos meses Anderson Torres ficou preso? Sem ser julgado, sem ser condenado, sem ter direito de defesa. Nas próprias manutenções das prisões provisórias do ministro Alexandre de Moraes, ele citou urnas eletrônicas, mas ele não estava preso por causa do 8 de janeiro, porque nas manutenções das prisões provisórias, o Alexandre de Moraes citou urnas eletrônicas, debate sobre urnas eletrônicas, sobre fraudes ou não fraudes, sobre minuta do golpe ou não minuta do golpe. E, para finalizar, Paula, eu sigo perguntando à OAB. Precisou de um cidadão brasileiro chamado Clériston da Cunha morrer para que a OAB resolvesse soltar uma nota, para que o Senado resolvesse pensar numa espinha dorsal que desapareceu há muito tempo e que agora, tomara, eles encontrem de volta, porque o Brasil está precisando. Vai morrer mais gente. Silvio, rapidamente aí para a gente fechar a rodada. Rapidamente, Paula, o Augusto citou o Jorge Amado agora há pouco, né? E num paralelo até com o que a gente está acompanhando no Supremo Tribunal Federal. Tem um livro que é o livro que eu mais gosto, aliás, do Jorge Amado, que se chama Navegação de Cabotagem. É um livro de memórias, onde ele vai amarrando as histórias da vida dele, assim como a navegação de cabotagem, de porto em porto. E, ao final, ele conclui, dizendo que ele não gostaria de ser lembrado com pompa, não gostaria de nenhum monumento, nem entrar para a história cavalgando a glória. Ele diz assim, isso aqui é só miudezas de uma vida bem vivida. É exatamente o contrário do que o Supremo Tribunal Federal está passando neste momento, porque ali, por alguma razão, a sociedade é parte, o Congresso é parte, a imprensa é parte, eles foram, sim, colocados num lugar de semideuses. E aí, eles estão precisando voltar para o eixo. É disso que se trata. Ocuparam espaço demais durante muito tempo, bem lembrado pelo Augusto mais uma vez. E aí, Paula, para não me alongar aqui, eu queria só dizer que o Congresso Nacional tem uma chance histórica. O senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e, por consequência, presidente do Congresso Nacional, tem em mãos uma chance para entrar para a história, para o lado bom da história, depois de ter sido cúmplice de tudo isso que nós estamos vivendo, de ter deixado o Congresso Nacional de joelhos na Praça dos Três Poderes, especialmente sendo chicoteado pelo Poder Judiciário, que legislou e continua tentando legislar. Mas quando o Congresso faz valer uma proposta de emenda constitucional, aprova no Senado, com maioria de plenário, com todos os ritos cumpridos, uma emenda à Constituição, sendo que a Constituição nasceu ali dentro, nasceu no plenário do Congresso Nacional, do Legislativo. Portanto, é o Legislativo quem tem a prerrogativa, e lá estão 513 deputados e 81 senadores eleitos pelo voto popular, e todo o poder emana de quem? É da sociedade, é do povo. Só estamos falando da Constituição. Ao contrário de ministros do Supremo que não tiveram nenhum voto. Quando o Congresso resolve exercer a sua prerrogativa constitucional, há uma reação do outro lado da praça, partindo de um poder que usurpou prerrogativas. Então, isso é um exemplo claro de que o Congresso tem a chance histórica de se reconectar com a sociedade.
A Câmara dos Deputados, para quem visita a Brasília, a primeira coisa que você ouve em qualquer visita guiada é bem-vindo à Casa do Povo. Portanto, o Congresso deve fazer valer, não pode se acovardar, independentemente de pressão do Executivo, de emenda parlamentar, de cargo público ou de quem tem medo de algum processo, porque está pendurado por causa da prerrogativa de do foro privilegiado na mais alta corte, no Supremo. Independentemente disso, essa legislatura tem uma chance histórica de entrar para as melhores páginas do futuro. É só isso que esses deputados e senadores precisam pensar. E o quanto eles vão gastar de capital político para defender o Supremo, porque o Supremo vai passar. Em algum momento essa composição vai passar. O Gilmar Mendes vai, em algum momento, se aposentar. Ele é o decano atual da corte, vai se aposentar em 2030. Antes dele, outros também irão, Carmen Lúcia. Mas passar esta composição da corte. A história é a que ficará. E quem tem a chance de fazer história neste momento para recolocar o Brasil no trilho da democracia e da Constituição é o Congresso. Então a gente encerra o ano e encerra esta semana num momento alvissareiro. Eu espero que não pare por aqui.